coisa que é interessante, eu estou aqui passando o mês de janeiro aqui em Teresópolis e tenho andado aí pela cidade. Isso acontece em vários lugares do Brasil, mas Teresópolis é uma cidade que tem muita gente que é evangélica e você vê igrejas evangélicas assim. Agora mesmo eu passei ali na Granja Guarani, tinha uma portinha desse tamaninho, como se fosse um botequim, um toldozinho, aquilo já deve ter tido um botequim, eu acho que ali deve dar umas 10 pessoas ali dentro, Assembleia de Deus, né? E aí você vai perguntar por que a gente hoje tem muito mais, o Brasil hoje está caminhando cada vez mais para ser um país cristão evangélico e deixando o catolicismo. Então tem uma discussão que eu acho que é uma discussão que tem a ver com esse mundo digital, tem a ver com os estudos que eu faço sobre internet, tem a ver com os estudos sobre formação de redes. O que acontece? O que aconteceu a partir de 1500 com a chegada da Reforma Protestante do Lutero, que fez uma guinada nesse processo cristãos católicos versus cristãos protestantes, que aí se desdobrou no mundo. Você vai ver que a Igreja Católica é uma Igreja Católica que vem na hierarquia, a hierarquia do exército, a hierarquia da monarquia, em que você tem um centro, um monarca, você tem um centro extremamente autoritário. Em determinados momentos, a Igreja Católica chegou a ser totalitária, no momento em que ela determinava como as pessoas deveriam pensar. Depois ela passou a ser autoritária, que ela não determina como as pessoas devem pensar, mas ela coordena, organiza e centraliza a forma que a pessoa que é católica deve pensar. E tem uma hierarquia estruturada como se fosse um exército. Você tem o Papa, que é, digamos, o marechal, depois você tem os cardeais, você tem os bispos, depois você tem os padres, e aí você tem as igrejas estruturadas. Aquelas igrejas precisam de uma autorização central. Então, para você criar uma determinada igreja, você precisa de uma formação. Tudo aquilo tem uma estrutura centralizada, que é um modelo que vem da Idade Média, que vem da monarquia e que mais ou menos segue o modelo do catolicismo. Então tem toda essa estrutura. Quando Lutero traduz a Bíblia, tira a Bíblia do latim, passa no caso para o alemão, e aí a partir daí ele sugere que as pessoas têm que ler e interpretar a Bíblia, e que as pessoas podiam casar, e que os pastores, podiam se criar pastores, e as pessoas podiam interpretar a Bíblia, e as pessoas a partir daí começam a criar igrejas, que de certa forma é um renascimento, de certa forma, do judaísmo, que no judaísmo você tem o rabino. Para você criar uma sinagoga e você ter um rabino, você não tem um papa central. No judaísmo você não tem um papa central. Cada rabino vai interpretar aquele texto, aquele livro de uma determinada maneira, vai interpretar a Torá, existem os comentários, etc. Se alguém falar uma coisa muito diferente, o cara simplesmente está fazendo uma interpretação, é mais uma corrente que vai se disseminando dentro ali, e claro que ali tem uma característica de tribo, que é uma coisa que vem diante de tudo, que aí você tem a coisa tribal, tem uma coisa sanguínea, tem uma coisa de civilização, que é uma coisa específica do judaísmo, e aí o cristianismo veio quebrar isso, quer dizer, com a ideia de você não ter tribos, todo mundo vai se organizar, e depois você tem essa chegada, de alguma forma, tirando a questão das tribos judaicas, você tira a tribo judaica e você introduz dentro do cristianismo, dentro da ideia cristã, as igrejas que podem ser criadas imitando, de certa forma, o modelo judaico, porque cada um pode criar a sua igreja e crescer a partir dali. Então essa disseminação seria uma espécie assim de franquia do cristianismo. O que os protestantes fizeram foi uma franquia do cristianismo. Criou uma coisa exponencial. Por que é exponencial? Porque cada igreja pode ser criada por uma determinada pessoa que vai lá fazer uma determinada interpretação, vai dar um nome qualquer para a sua igreja, e as pessoas que quiserem aderir a partir daquela igreja, a partir daquele pastor, se achar que aquilo ali faz sentido, aquilo ali vai ser criado, aquilo ali não precisa pedir autorização para ninguém. É isso que faz com que a escala vá crescendo
nesse tamanho. Não querendo ser herético, nem querendo desmerecer qualquer coisa, mas mostrando que por trás de todo o processo religioso existe um processo administrativo que significa uma passagem de uma centralização para uma descentralização. Se você for ver aquele filme Fome de Poder do McDonald's, é mais ou menos uma coisa parecida. Você tinha um cara que tinha o controle do McDonald's e de repente você cria as franquias e as pessoas vão construindo essa franquia. Então você vai criando coisas, você vai criando a possibilidade de expansão, uma exponencialidade a partir da possibilidade que cada um vai podendo criar o seu próprio McDonald's. E você vai espalhando aquilo e aquilo vai ganhando escala. O que acontece? Quando você tem essa possibilidade, você precisa necessariamente descentralizar e você tem uma discussão profunda sobre a questão da autoridade. A igreja cristã, católica, ela é uma igreja extremamente autoritária, extremamente centralizada dentro de um determinado, de um triângulo muito verticalizado, né? Já as igrejas cristãs que não são católicas, que são protestantes, evangélicas, etc., se descentralizaram, criaram um exponencial, criaram um modelo, uma franquia, né, da Bíblia, uma franquia que foi se expandindo e isso gerou essas coisas todas. Então, quando as pessoas começam a dizer, porque o catolicismo está em crise, porque o catolicismo, etc., e eu já fiz até palestra em determinados lugares que me convidaram, católicos que me convidaram para fazer palestra, eu disse isso. A grande vantagem que os protestantes têm é que eles podem criar suas próprias igrejas, e como eu passei hoje de manhã, tirei até uma foto, um lugarzinho desse tamaninho, um botequim, foi transformado numa igreja da Assembleia de Deus, pequenininho assim, que deve ter um pastor que foi lá, teve a oportunidade, e deve ter ali uns 20, 30 pessoas que frequentam aquele lugar, que já estão ali trabalhando naquela direção, coisa que você não teria na Igreja Católica. Então, na minha opinião, a grande justificativa, a grande mudança que você tem é duas coisas fundamentais. Primeiro, a possibilidade da interpretação dos textos, digamos, dos textos sagrados. Então, a partir daí, você cria exponencialidade. E depois a possibilidade de você ter pastores que já não são pastores que se vestem de maneira especial, que não podem se casar, pessoas normais passam a ser pastores, a professar aquela palavra e poder criar em qualquer lugar, como é no caso do judaísmo. Qualquer rabino pode criar a sua sinagoga, desde que a comunidade aceite aquele rabino e aquela sinagoga, criando uma espécie de processo descentralizado. Não é à toa que os movimentos protestantes, que o movimento todo anticatólico, muito do liberalismo, muito do movimento liberal, e tem até algumas discussões que se fazem isso, né, dizendo que a importância dos protestantes para o surgimento do capitalismo e para o surgimento do livre mercado é justamente porque você quebra o conceito de uma autoridade central que era a monarquia e que passa por uma espécie assim de religião mais descentralizada, uma religião que permite que você possa criar e massificar aquelas ideias para muito mais gente de uma forma descentralizada, coisa que a Igreja Católica perdeu o timing, né, em função da centralização. Da mesma maneira que o rei perdeu espaço, o Papa perdeu espaço e você ganha escala a partir daí. E você vê que isso tem a ver com o aumento populacional, isso tem a ver com a necessidade que o ser humano tem de descentralização, que aconteceu na economia, aconteceu na política, com a passagem da monarquia para a república, a passagem dos nobres para os parlamentares, a passagem da escravidão para a relação patrão-empregado, para o surgimento das microempresas, das empresas que puderam ser criadas também, não precisava mais da autorização do rei, cada empresário, cada empreendedor podia criar a sua própria empresa, e isso tudo vai se ter eco também na religião. Claro que nós vamos ter agora uma nova etapa nesse processo todo, de uma descentralização ainda maior, com a chegada das mídias digitais. Eu até já escrevi um livro chamado Deus 3.0, em que a gente vai disseminar e vai descentralizar ainda mais. É importante sacar que a chegada
do Lutero e dos protestantes só foi possível por causa da escrita impressa. E a chegada do digital, que é um novo ciclo de descentralização, vai criar um novo movimento descentralizador também nas religiões, que vai questionar não só a Igreja Católica, mas vai criar uma radicalização ainda mais dentro dessa descentralização que os protestantes, que os evangélicos estão fazendo. Bom, é isso aí. Gostou do vídeo? Curte. Gostou do canal? Segue o canal. Acompanha a gente, avisando o pessoal o seguinte: quer ter uma noção do que está acontecendo no mundo digital? Administração 3.0, livro que eu estou lançando esse ano, 11 anos de pesquisa, 2.000 alunos participando desse debate, vários clientes. Por que e como uberizar uma organização tradicional? É o livro que está sendo lançado agora. Em janeiro já está na Alta Books, começando a chegar nas livrarias, na Amazon, etc. Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Fica ligado. Um abraço.